Bom, gente, no nosso módulo anterior a gente falou um pouquinho sobre o nosso mapa de marcenaria. Agora a gente vai entrar em alguns pontos do detalhamento de marcenaria. O que é importante a gente levar em consideração quando a gente vai fazer um detalhamento perfeito de marcenaria para a gente evitar retrabalhos, para a gente conseguir ganhar a confiança dos nossos fornecedores para eles quererem trabalhar com a gente. Então, quando a gente está falando aqui de projeto, gente, a gente está falando primeiro na parte estética, Primeiro na parte, a gente já falou da escolha ideal das chapas, mas agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais técnica, que é a parte de detalhamento de marcenaria. E para a gente conseguir detalhar marcenaria, a gente precisa entender o que existe no mercado e como isso é importante, como isso afeta o nosso trabalho, Então, quando a gente está falando, por exemplo, gente, de marcenaria, a gente tem que entender que tem diferentes tipos de aberturas de portas. Então, a gente tem as nossas portas de abrir, as portas de giro, a gente pode ter portas basculantes, a gente pode ter portas de correr, a gente pode ter porta camarão, porta escamoteável e tudo isso, conhecendo todas essas formas de especificar um projeto, a gente também consegue criar diferentes soluções para dentro da casa do nosso cliente. Então, quando a gente está falando aqui, gente, de portas de abrir, por que isso é importante, Porque a porta de abrir, a gente está falando, obviamente, da porta mais comum e, inclusive, uma das minhas portas preferidas, só que existem diferentes formas de a gente representar isso dentro do nosso projeto. Então, a gente pode representar uma porta que ela vai estar batendo por dentro da nossa lateral, a gente pode representar uma porta que ela está batendo por fora da nossa lateral, e isso afeta diretamente, gente, a nossa estética, mas também a parte de orçamento. Por quê, Quando a gente está utilizando diferentes tipos de dobradiças, a gente vai ter diferentes resultados visuais, assim como vocês estão vendo, Então, se daqui a pouco eu tenho uma dobradiça super curva, gente, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a minha porta, ela está entrando para dentro da minha marcenaria. Então, olhando de frente, eu vou enxergar a lateral e eu vou enxergar a porta, e quando ela abrir a porta, ela vai fazer assim, Isso, gente, tem a ver também com a parte de profundidade. Por quê? No momento que eu uso uma porta, uma dobradiça super curva, a minha porta ela está batendo por dentro, E diminui a minha profundidade livre do nosso armário, mas ao mesmo tempo reduz a quantidade de materiais. Por quê? Porque aqui eu tenho a minha própria lateral como a minha própria estrutura. Quando eu tenho uma dobradiça curva, gente, essa porta ela já está pela frente, mas normalmente ela é utilizada no meio dos móveis, porque a gente tem ali da metade para dentro o posicionamento dessa lateral, ou então a gente vai enxergar a metade da espessura da nossa lateral também. E quando a gente tem a dobradiça reta, a gente quer dizer que essa porta, gente, ela vai bater pela frente da nossa lateral e a gente não vai enxergar a nossa lateral. E por que isso é tão importante, gente? Porque quando a gente está detalhando o projeto, isso é uma decisão de projeto. Eu quero enxergar minha lateral ou não? E a partir disso, a gente vai detalhar. Eu preciso especificar toda vez que eu vou fazer um projeto, tipo de dobradiça? Não, mas vocês têm que entender as diferentes possibilidades e de que forma isso afeta o detalhamento do projeto de vocês, E mais uma vez, por isso que é tão importante a gente pensar nas espessuras. Se eu usasse uma espessura de 6 milímetros na minha lateral, eu não conseguiria fazer a usinagem dessa dobradiça. E por isso que nas nossas laterais, a gente indica que se utilize a partir de 15 milímetros, idealmente 18 milímetros, e quando o armário for maior, ou se a gente quiser uma estrutura mais robusta, a gente está falando de 25 milímetros. E tudo isso, gente, tem a ver com as espessuras. Vocês podem ver no detalhe também que a porta, ela também vai ter que embutir essa usinagem dessa dobradiça, e por isso que a gente indica que as portas tenham 18 ou 25 milímetros. Então, quando a gente começa a falar de detalhamento de marcenaria, todos os pontos eles começam a ficar mais evidentes, a gente começa a entender as espessuras a partir, obviamente, do uso de todas essas ferramentas e dessas ferragens, e algumas que vão utilizar essas usinagens justamente para a gente conseguir compondo todo o nosso material. Quando a gente está falando de basculante, hoje existem diferentes formas de basculante, mas a mais comum de todas é usando pistão. E por que isso é importante, gente? Porque isso vai indicar o nosso lado de abertura da porta, Então, mesmo uma porta de giro, a gente tem que indicar se ela vai abrir para a direita ou se ela vai abrir para a esquerda. A gente precisa representar isso no nosso projeto. A mesma coisa de uma basculante. Eu quero que ela abra de cima para baixo ou de baixo para cima? Como que eu quero que isso seja representado no meu desenho? Então, a gente conhecer um pouquinho dos sistemas de abertura, um pouquinho das ferragens, são fundamentais para a gente conseguir trazer as soluções do nosso projeto, Então, se é um módulo inferior, eu vou usar um pistão
com uma basculante invertida. Se é um módulo superior, eu vou usar uma basculante normal, né? Que nem vocês podem ver na foto ao lado. Então é muito importante a gente entender as opções justamente para a gente conseguir colocar no nosso projeto. Pô, se eu tenho uma porta de 50 centímetros, tudo bem eu usar uma basculante. Pô, mas eu tenho uma porta de 90 centímetros, eu não vou conseguir usar uma basculante. Talvez seja melhor eu usar uma porta de giro, ou então usar uma basculante, né, de 2 folhas, que ela vai se dobrando. Então, as soluções, elas vão acontecendo à medida que a gente sabe quais são as opções disponíveis no mercado para a gente conseguir resolver. Quando a gente está falando de porta de correr, né, gente, existem aí cada vez mais, a tecnologia ela vai nos permitindo criar novas soluções da porta de correr. Antigamente, a gente tinha lá a porta apoiada e a gente tinha a porta suspensa e era isso. Hoje a gente tem a solução coplanar, a gente tem outros tipos de solução, sanfonado, escamoteável, a porta que não tem nem trilho inferior, tudo isso, a tecnologia ela vai cada vez mais nos ajudando a resolver nossos problemas a partir das novas ferragens e é por isso que a gente tem que estar sempre estudando quais são as opções, né? Então a gente tem aí a porta apoiada, e ela é apoiada porque ela tem um trilho inferior e um trilho superior, né? Então ela vai correr nos 2 trilhos. A gente tem a porta suspensa, ou seja, não tem um trilho inferior e ela está suspensa lá em cima, então na parte de baixo eu não vejo nada. A porta coplanar, que são portas de correr que correm uma na frente da outra, então olhando de frente elas parecem portas de giro, né? Que elas estão no mesmo alinhamento, e a porta sanfonada, que elas são 2 folhas que elas vão dobrando e elas vão recolhendo juntas. Então é muito importante a gente entendendo as soluções, porque às vezes quando a gente conhece bem as soluções, a gente consegue resolver melhor o nosso detalhamento, né? Então aqui para ilustrar tem uma porta sanfonada e tem uma porta escamoteável, né? O que é uma porta escamoteável? Que a gente vai puxar ela e ela vai entrar para dentro e olhando de frente a gente tem 100% do visual liberado, né? Então se a gente para pensar numa porta sanfonada, a gente tem uma folha, mas ela dupla, ela vai se recolher como se fosse uma janelinha, né? Enquanto que a escamoteável, ela vai se abrir e muitas vezes a gente consegue levar ela para dentro do nosso móvel e ela acaba ficando invisível. Ela é um sistema mais caro, obviamente, mas é importante a gente ter as opções, né? A mesma coisa, gente, nos tipos de corrediças, né? Então, corrediças a gente vai utilizar nas gavetas, a gente vai utilizar nas sapateiras, a gente vai utilizar em prateleiras extraíveis. E essas corrediças, gente, elas podem ser simples, que eu recomendo até não usar muito, mas elas podem ser telescópicas e elas podem ser ocultas também. E qual que é a grande diferença entre elas, né? Enquanto as telescópicas a gente utiliza na lateral, a oculta a gente utiliza, ela é invisível, a gente utiliza ela por baixo. O que isso muda em cada um dos nossos projetos? Quando a gente está utilizando a telescópica, a gente vai ter ali muitas vezes uma extração total, mas a gente está reduzindo a nossa largura da nossa gaveta. E quando a gente está falando de invisível, a gente está diminuindo a nossa altura, a altura da nossa gaveta. Então a gente precisa entender também sobre armazenamento. O que vai ser armazenado? O que eu quero guardar? Quanto de espaço eu quero colocar ali dentro? E aí a gente começa a entrar nas questões dos detalhes. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho uma gaveta de 40 centímetros, né? E essa gaveta de 40 centímetros, eu vou ter o quadro da minha gaveta. Então, cada lateral, vamos supor, vai ter 15 milímetros. Então, eu tô falando ali de 3 centímetros. Então, se eu tinha 40 centímetros, eu já perdi 3 centímetros. Então, eu já fiquei com 37 centímetros. Eu vou ter que deixar um espaço de mais ou menos mais alguns milímetros para as minhas corrediças. Então, eu vou perder mais uns 3 centímetros, digamos assim. Então, a minha gaveta, que ela estava com 40 centímetros, livre, eu vou ter lá dentro mais ou menos 34, 35 centímetros. Ah, não, eu quero mais espaço? Ah, eu quero usar toda a extensão da minha gaveta, então talvez seja melhor a gente utilizar uma corrediça que seja oculta, que ela vai por baixo, que daí tu não vai perder na largura, tu vai perder na altura. Então, isso é uma decisão de projeto e, obviamente, de orçamento, porque as ferragens ocultas, elas são mais caras do que as ferragens telescópicas. Isso tudo é importante, gente, porque é uma decisão de projeto, é uma decisão de detalhamento e o profissional, ele precisa ter essas informações para saber o que ele vai especificar e até mesmo para conseguir conversar com o nosso marceneiro. Eu acho que quando a gente tem todo esse conhecimento, a gente consegue conversar com o nosso marceneiro, digamos assim, de igual para igual, né? E acaba ficando tudo mais simples. Aqui, gente, a parte de tamponamento, né? Então, a gente pode ter um corpo com tamponamento e um corpo sem tamponamento. O tamponamento, ele vai, né, trazendo mais robustez para o móvel, mas ele também vai trazendo mais custos e, dependendo do espaço, ele vai diminuindo o espaço livre do
daquele móvel. Então, pô, se tu tem uma mesa de cabeceira que só tem 50 centímetros, à medida que tu vai colocando tamponamentos, tu vai diminuindo o teu espaço livre que tu pode usar. Então, isso é uma decisão de projeto. Se o cliente ele tem muita coisa para usar e tem pouco espaço, talvez o uso de tamponamento não seja tão ideal, né? Então, eu simulei ali para vocês o mesmo móvel com tamponamento e sem tamponamento, e vocês podem ver que sem tamponamento a gente tem um espaço livre bem maior do que com tamponamento. Então, gente, especificar marcenaria, escolher, né, onde é que vão as chapas, as espessuras, acaba sendo uma decisão de projeto, e é muito importante a gente ter um bom briefing e entender o que vai ser armazenado, porque isso vai trazer a consequência e principalmente vai trazer as respostas para as nossas perguntas, né? Então, muitas vezes as nossas respostas, elas estão nas perguntas certas que devem ser feitas para o nosso cliente. Quando a gente está falando de marcenaria, quando a gente está falando de projeto, de especificação, a gente não pode só parar na escolha das chapas. A gente precisa entender o que vai ser armazenado, como que vai ser utilizado, o que vai ser guardado em cada um dos lugares, e a gente vai conseguir fazer esse detalhe de uma forma muito mais assertiva, né? Depois que a gente já passou por essa parte, né, de materiais, por essa parte de especificação, por essa parte de ferragens, a gente entra numa parte visual, né? Uma parte que a gente chama aqui de acessórios, ou seja, a escolha do puxador. Ele vai ser um puxador de alumínio, ele vai ser um puxador interno, ele vai ser um puxador externo, vai ser insertado, vai ser uma própria cava, vai ser um batente. Qual que é o tipo de puxador? Isso também é uma decisão de projeto. E aí, à medida que a gente vai conhecendo mais sobre os materiais, a gente vai entendendo, né, de que forma a gente consegue compatibilizar isso para dentro do nosso projeto. Então, aí tem uma série de puxadores. Aqui a gente tem o insertado, a gente tem as cavas, a gente tem de alumínio, mas a gente também tem os puxadores externos, a gente tem os puxadores que são esteticamente, né, que acabam sendo o destaque do nosso projeto. Então, tudo isso acaba sendo uma decisão de projeto, e à medida que a gente vai evoluindo o nosso repertório, a gente vai podendo criar também. Então, com as chapas é possível criar uma série de puxadores. Aqui na esquerda eu coloquei ali um puxador completamente diferente, né, onde a gente está utilizando ali um bege mais uma madeira para fazer todo esse detalhe que acaba sendo uma grande moldura e que a gente precisa fazer os cantos todos chanfrados para a gente ter o acesso. Então, é muito importante a gente pensar no uso. Qual que vai ser o uso? Onde que ele vai ser utilizado? Para a gente também fazer a escolha certa dos acessórios, né? Um outro acessório que valoriza muito o projeto, gente, é o uso da iluminação. Seja nas prateleiras, seja nas cabeceiras, seja nos móveis de forma indireta, mas quando a gente está falando aqui de iluminação, a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma espera elétrica, que a gente tem que ter um lugar, muitas vezes, para o nosso reator, que a gente precisa prever onde é que está o nosso interruptor. Então, não é só pensar que tu vai colocar a iluminação no projeto, é como a gente vai inserir. Tem a espera, não tem a espera? Se não tiver o eletricista consegue fazer, não consegue fazer? Onde é que vai ficar a tomada? Qual que é a cor do acabamento? Pô, eu tô fazendo um móvel todo lindo de madeira, não vou colocar um acabamento branco, vamos solicitar no projeto um acabamento marrom. Então, esses detalhes, gente, eles vão refinando todo o nosso projeto, né? E a parte de acessórios, ela inclui não só a iluminação, mas acessórios. Ah, vou fazer uma gaveta de joias, como é que são os divisores? Vão ser de acrílico, vão ser de madeira, eu vou mandar fazer. Eu vou ter uma lixeira, eu vou ter um porta-joia de veludo. Os acessórios fazem parte para compor toda essa marcenaria, né? As teclas, os interruptores, não só a tecla e o interruptor, o modelo, a cor, a posição exata, para a gente não ter problema. Quanto mais exato for o nosso projeto, gente, menor vai ser a chance de ter erro. Ah, quero colocar um umidificador, quero colocar um desembaçador. Todos esses pontos, eles são essenciais para a nossa especificação. Então, mais uma vez, gente, aqui eu trouxe alguns pontos que são importantes, mas a marcenaria ela é muito ampla, né? Mas se vocês pensarem a partir de agora nesses pequenos detalhes, né, unidos também aquele mapa de marcenaria que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que a especificação ela vai ser muito mais assertiva, ela vai ser muito mais simples e vocês vão conseguir fazer isso com muito mais confiança, né, ao longo de toda a carreira de vocês. Então, mais uma vez, gente, pensem e lembrem sempre que quando a gente está falando de detalhamento de marcenaria e quando a gente está falando de especificação, a gente sempre tem que pensar no todo. Lembrem sempre do layout, lembrem sempre da estrutura, pensem no visual, mas pensem também nos pequenos detalhes. São esses pequenos detalhes que vão trazer a grande diferença para a entrega final do projeto de vocês.